Você já fez um curso, um treinamento ou uma faculdade que, na teoria, era tudo muito lindo, tudo muito belo, mas quando foi para a prática, para o mundo real, para o mercado de trabalho, você viu que não era muito bem aquilo que te ensinaram? Pois bem, hoje nesse vídeo a gente vai decorrer um pouco de como que são os perfis no LinkedIn, um pouco do que se aprende na teoria, o que você aprende num curso, numa faculdade, mas quando você está ali de fato dentro do mercado de trabalho, como as coisas realmente funcionam. E é claro que, nesse momento, eu vou dar exemplos do meu dia a dia, do meu cotidiano, das faculdades que eu já fiz, tentei fazer, na verdade, né, de alguns cursos que eu frequentei, e quando você ia ali para, de fato, aplicar dentro de uma empresa, as coisas funcionavam não exatamente daquela forma. Então, a primeira faculdade que eu posso dizer, ou curso, seria a questão do banco de dados, SQL. Então, aqui, quem mexe mais com a parte de programação vai entender melhor o que eu estou falando. Então, eu sempre fui um pouco mais autodidata, fui aprendendo com outras pessoas, fui aprendendo olhando na internet. Na época não tinha chat GPT ainda, então ia pesquisando em fóruns, vídeos, enfim, a gente vai aprendendo meio que na raça. Então, para ter um pouco mais do conhecimento técnico, né, e de algumas falas, né, de alguns termos técnicos que as pessoas utilizavam, eu falei: "Vou iniciar aí a faculdade para ver como que é". E aí você começa do básico, vai aprendendo todos os conceitos, enfim, documentação, como se cria uma tabela, etc. Mas, bem que na prática, a gente sabe, você aí que já está trabalhando com banco de dados dentro de uma empresa, sabe que muitas vezes não tem documentação, a pessoa que fez a tabela muitas vezes não está lá, ou a pessoa que fez de qualquer jeito. Então, tabelas existem um padrão, né? Você tem que colocar ali se aquela coluna é um tipo de número, um tipo de texto. E aí você vê que tá lá de qualquer jeito, tá mal mapeado, enfim. Então aqui é um exemplo prático de um pouco frustrante até, porque você aprende todo o modo certo, a forma correta de fazer, e quando você entra dentro de uma empresa, você vê que tem pessoas ali que às vezes têm um cargo muito mais elevado que o seu, e não sabe fazer isso ou não tá nem aí, né. E são coisas que muitas vezes você aprende na internet, e quando chega na prática, né, porque dá um pouco mais de trabalho, as coisas não funcionam bem daquela forma e você tem que se virar meio que para aprender. E outro caso que eu acho um pouquinho mais bizarro é quando você vai fazer algum tipo de curso voltado à liderança, a dar feedbacks, a mesmo ter empatia com o outro e comunicação, né. Muitas vezes se é vendido nesses cursos coisas que você tem que conhecer o outro, ter empatia, que empatia não é você apenas se colocar no lugar do outro, mas você entender que o outro é o outro. Não adianta você se colocar no lugar do outro tendo os seus pensamentos, tendo a sua vivência, tendo a sua percepção de mundo. Você tem que entender que o outro, ele vive talvez uma outra realidade, né? Ele é diferente do outro ali que, por exemplo, vem e gasta 1 hora e meia de viagem para chegar na empresa, enquanto fulano mora do lado e gasta apenas meia hora. Então são realidades diferentes, não dá para você cobrar a mesma coisa, fora que acho que a gente reclama bastante das escolas, né, colocar tudo a gente numa caixinha e achar que ensina igual para todo mundo, quando na verdade a gente tem que entender um pouco mais como que o outro aprende. Então aquela pessoa ali, ela às vezes aprende um pouco mais fazendo, aquela outra tem um pouco mais de facilidade, putz, ela escutou, ela apenas viu você fazendo uma vez, ela já aprendeu. A outra vai ter um pouco mais de dificuldade, então tem que colocar prática, ela tem que ouvir, ela tem que ter um reforço. Enfim, cada pessoa vai ter uma metodologia diferente, uma forma de comunicação diferente também, né? Umas vai ser mais visual, outras vai ser mais auditivo, enfim. Então você, como gestor ali, como gestão, você tem que entender mais ou menos como funciona, qual que é a motivação, a ideia de cada pessoa. E isso é um pouco engraçado, porque é tudo isso que você vai aprender quando você estiver fazendo algum curso tipo de gestão, né? Eu, por exemplo, nesse momento estou fazendo uma faculdade de coaching e desenvolvimento humano, né. Eu sei que é um tema um pouquinho polêmico, mas eu escolhi realmente fazer essa faculdade justamente para quebrar um pouco desse clichê. E nesse momento, como você também pode trabalhar na área de RH, eu estou aprendendo ali sobre clima eu tô aprendendo ali um pouquinho sobre clima organizacional, tô aprendendo um pouco sobre cultura de empresa, como dar feedback, as motivações por trás de uma pessoa, enfim, tem todo um aparato e, de fato, eu tenho 31 anos, já passei por diversas empresas e são poucas empresas que elas aplicam esses conceitos. E aí, às vezes você pensa: "Mano, mas isso às vezes é tão óbvio". Quando você vai estudando são coisas tão óbvio, que você espera muito mais de um profissional de TI ou uma pessoa que chegou num cargo de liderança, tratar aquelas pessoas daquela forma, mas a gente sabe que não é muito bem assim que as coisas acontecem. Então você vê muitas pessoas num cargo que não deveria estar, seja de gestão ou seja como
dados, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui, né. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais agora, quando a gente faz as comparações, né, do perfil do LinkedIn das pessoas, quando a gente vai de fato para a vida real. E aqui é um fato muito interessante. Aqui quem tem LinkedIn vai conhecer, e quem não tem eu vou dar um breve resumo, que LinkedIn nada mais que é um Facebook para o mundo corporativo. É lá onde você vai colocar o seu cargo, você vai colocar sua faculdade, seus cursos, enfim. Você pode postar, né, coisas nesse sentido também. Então é mais ou menos como se fosse seu currículo online, o seu portfólio. Então, primeiro a gente entra em 2 absurdos que, se assim eu posso dizer. O primeiro, eu acho que são as vagas onde as pessoas colocam ali, querendo que você saiba um monte de coisa, tem habilidades de tanto da seja formado, tenha graduação, seja pós-graduação, que você saiba falar inglês fluente, um monte de outras, linguagens, outras técnicas, digamos assim, quer que você saiba um monte de coisa, tem um monte de curso. Aí vai lá e te fala que ah, não, mas para uma vaga de estagiário, é para uma vaga de assistente, uma vaga de aprendiz. Mas sério mesmo que você está pedindo tudo isso por conta de um aprendiz? Então ali você vê que tem um nível de exigência muito absurdo que você fica até meio mal se você fosse comparar por isso. Você então tem que fazer muita lapidação ali, muito procurar, na verdade, né? Você tem que procurar bastante uma empresa que tenha mais ou menos, ó, esse é o conhecimento que de fato você precisa, esse é um salário justo, porque muitas vezes também eles pedem absurdos de habilidades quando você vai ver, eles querem pagar muito pouco por aquilo. Isso sem a gente falar quando de fato você entra na empresa e tudo aquilo que eles estão exigindo, na verdade você não precisa usar metade, né. Então eu como um cara que trabalha ali com dados, às vezes você vai ter ver uma vaga que o cara tá pedindo, putz, você precisa inglês, você precisa Power BI, você precisa Python, você precisa Excel, você precisa banco de dados. E aí quando você entra na empresa, na verdade você só usa o Excel. Mas enfim, e outro tipo de absurdo que a gente pode encontrar, porque eu já encontrei por aí também, são pessoas que gostam de se mostrar e de fazer um perfil chamativo também. Mas também não vou da mesma forma que eu tenho um RH fazendo esse tipo de vaga de empresa, eu não vou julgar esse outro tipo de pessoa, né. Então, por exemplo, se você entrar hoje no meu LinkedIn, vai ter lá na lista de MAS, eu sei, Python, SQL, Power BI, enfim. Só que aí você vai pegar algumas pessoas que mal sabe essas skills, mal têm conhecimento sobre isso, ele vai colocar lá, Business Planner Master Focus CEO não sei do que. Então, vai colocar especialista não sei do que, vai colocar um monte de firula, e você que conhece a pessoa de verdade, que você trabalha com aquela pessoa, você vai ver que ela não manja nada daquilo. Então tem isso também, as pessoas colocam muitas nomenclaturas, tenta dar uma americanizada também, para chamar um pouco a atenção das pessoas, e quando você vai ver na prática, a pessoa não tem tanto conhecimento assim. Dito isso, o que eu também quero trazer aqui para vocês, que não adianta uma pessoa ser formada, não adianta a pessoa ter 1001 cursos, quando você vê que é um tipo de pessoa mais acomodada, é um tipo de pessoa que não tem um perfil, digamos assim, de resolver um problema ou de querer aprender. Porque eu já entrei em muitas empresas que você vê que a pessoa é muito formada, ela tem a formação acadêmica, mas na verdade ela não faz metade do que você sabe fazer. Então, mais vale para mim uma pessoa que está interessada, né, eu já trabalhei com algumas pessoas que estavam interessadas em aprender, senta do seu lado, pergunta, questiona, fuça, uma pessoa que fuça e tenta resolver um problema, do que simplesmente uma pessoa que fala que tem curso X, Y, Z, né. Mas aí é meio complicado, porque querendo ou não, faculdades, cursos, eles acabam entrando ali como um portfólio para te chamarem, né, para você fazer uma entrevista e para você entrar para uma empresa. Eu não tô falando que são coisas inúteis, tá? Algumas coisas você vai aprender, eu acho que inclusive a faculdade te ensina a ter um pouco mais de disciplina, por mais que às vezes um curso seja mais objetivo, né, e vai mais no foco. A faculdade ali você pode conhecer pessoas que gostam do mesmo tema que você pode fazer parceria, você vai ter um hábito ali de pesquisar algumas coisas que tá um pouco rodeado daquele assunto, então talvez você aprenda mais ler. Enfim, existem alguns benefícios que você pode encontrar na faculdade, mas eu diria que não é, hoje em dia, um diferencial. Pelo menos na meu ponto de vista, na minha experiência. Porque aquela pessoa que tá muito mais afim de aprender, que tá com garra, mano, ela vai abrir o YouTube, ela vai aprender de N formas e ela vai entregar o resultado. Enquanto aquela pessoa que acabou de sair da faculdade, primeiro que muitas vezes o que se é praticado lá é muita teoria, na prática não é realmente como acontece, como os exemplos que eu dei aqui. E também você tem uma diferenciação que é o seu perfil. O seu perfil, ele também quer dizer muita coisa. Não basta você ter um conhecimento técnico.
mas a forma como que você recebe as informações, a forma como você vai agir, ela também é muito importante. Então, deixa aqui nos comentários, o que vale mais, uma faculdade ou alguém que sabe resolver os problemas? Você conhece alguém que é cheio de firula no perfil profissional e quando você conhece na vida real, você sabe, bom, você não sabe tudo isso aí que você mesmo está falando, ou mais, né? Alguma coisa que você aprendeu em algum curso, alguma faculdade e quando você foi de fato para sua área que você atuou, não era bem como te ensinaram? Bom, deixa aqui nos comentários e se você gosta desse tipo de conteúdo, ative o sininho, se inscreva aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.